Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. Neste programa fazemos a antevisão das celebrações do 25 de Abril com uma conversa entre Carmo Rodeia e Monsenhor Weber Machado. Mas antes, a atualidade diocesana regional. A manutenção do Seminário Episcopal de Angra e o desafio da obtenção do grau académico superior foi uma das conclusões da 47ª sessão plenária do Conselho Presbiteral da Diocese de Angra, que esteve reunido em Angra do Heroísmo, no Palácio de Santa Catarina, entre os dias 15 e 18 de abril. Que perfil de padre, que paradigma vocacional e que seminário foram os temas abordados. A vida do presbítero deve ser marcada por um imperativo de conversão pessoal que se caracteriza por um seguimento convicto, audaz e feliz de Jesus Cristo, através da espiritualidade, proximidade, coerência de vida e fraternidade. É necessária uma pastoral vocacional assente na comunidade, sobretudo na família e no testemunho do padre. Neste contexto, o seminário deve assumir um papel central na concretização desta missão da Igreja. Dada a importância da missão do vigário episcopal para o clero, este Conselho entendeu que esta deve ser exercida em exclusivo. Foi constatada a necessidade de implementação do pré-seminário e o incremento da pastoral vocacional com incidência particular no âmbito universitário. Por isso, os padres conselheiros reforçaram o papel e lugar do seminário no contexto diocesano como espaço formativo, adaptado aos desafios e circunstâncias atuais. O Seminário Episcopal de Angra continuará a existir na sua missão formadora, retomando o processo para garantir a obtenção do grau académico numa instituição de ensino superior, em comunhão com todos os que sofrem e, em particular, com as famílias açorianas. A exemplo de Cristo Bom Pastor, o presbitério aqui reunido com o seu bispo vive com o seu povo nas suas luzes e sombras, solidário com os problemas e angústias, promovendo sempre a dignidade humana e a liberdade. Os 36 sacerdotes representantes do clero diocesano reunidos em Angra aprovaram também por unanimidade a proposta de elevação da Ermida de Nossa Senhora da Paz em Vila Franca a santuário diocesano. Por unanimidade foram ainda aprovados 2 votos de louvor ao Economato Diocesano pela ação desenvolvida e ao Monsenhor António Manuel Saldanha e Albuquerque pela concessão do título de cônego da Basílica de Santa Maria Maior pelo Papa Francisco. Decorre esta quinta-feira a celebração que assinala os 50 anos do 25 de Abril. A iniciativa da Comissão Diocesana Justiça e Paz terá lugar na Igreja de Santa Luzia, em Angra, e é uma soma de obrigação, necessidade e vontade. Porque é que eu naturalmente não sentiria a necessidade de comemorar mais um passo na evolução da humanidade que é mais próxima, que é a portuguesa, para a tal irmandade que continua a ser a grande utopia da humanidade e é bastante aquilo que nos faz ser cristãos. Para mim era natural comemorar. Quando falei com o Padre Júlio sobre isso, essa naturalidade ficou marcada claramente. Nem é reclamar um direito de. É natural comemorar. Lembrar que havia gente que não podia dizer o que queria. Lembrar que para dizer o que se quer é preciso também, para além da coragem, saber como é que se diz, porque é importante não magoar os outros. Mas, efetivamente, o 25 de Abril foi um abrir de uma porta. Eu diria que foi mais um passo. Há pessoas que entendem o 25 de Abril como, abrir. Pois, assim, abriu, mas haverá muitas outras portas daqui a centenas de anos para abrir. Porque quem estuda a história como eu estudei, a evolução da democracia, desde a democracia ateniense do século V a.C. até agora, sim, estamos um bocadinho mais democráticos. Sobre o panorama atual, Francisco Maduro Dias, presidente da Comissão Diocesana Justiça e Paz,
Diz que não entende a necessidade de maiorias absolutas e considera-as a antítese da democracia. O historiador relembra que, nos tempos atuais, valoriza-se mais o indivíduo do que o coletivo e que isso não é cristão. E nos apagarmos. Hoje em dia valorizamos tanto o um que nem sequer pensamos que existem os outros à volta. Eu acho que hoje em dia valoriza-se demasiado o indivíduo e o direito do indivíduo e valoriza-se uma coisa que essa sim, para mim, não é cristã. Eu não tenho o direito de crescer contra o outro. Eu tenho o direito de tentar crescer, tenho o direito de ajudar o outro a crescer, ele tem o direito de me ajudar a mim a crescer e esse direito, no fim de contas, é uma espécie de dever de ser irmão. E nós fizemos demasiado um sistema de luta um contra o outro e quem conseguir chega lá, e eu nesse aspecto prefiro mais o outro. Se tivesse que crescer menos um bocadinho para que os outros também cresçam, os outros também merecem luz. A Eucaristia do 25 de Abril terá lugar em Santa Luzia pelas 19 horas. A Igreja de Nossa Senhora da Estrela, na Ribeira Grande, vai reabrir a 12 de maio depois de quase 5 anos em obras. Uma reabilitação dispendiosa e burocrática que só foi possível graças a um grande envolvimento da comunidade, garante o pároco Padre Manuel Galvão. A comunidade está muito ansiosa, mas é de salientar que esta comunidade tem sido uma comunidade de ouro para colaborar para as obras da Igreja. Eu conheço muitas comunidades, passei por várias comunidades, mas que muitas vezes dão muito dinheiro para as festas do verão, para se usar muitos foguetes, muitos conjuntos musicais. Aqui a Matriz da Ribeira Grande tem sido, nesse sentido, para mim tem-me impressionado. Muita gente, as pessoas têm colaborado muito para as obras da Igreja. Só lembrar, tempo do Covid, que muitas pessoas tinham viagens, ou tinham previsto viagens, não as fizeram, e muita gente me foi levar o dinheiro e disse: Padre, a gente não fez viagens, a gente não pensa agora nisto, a gente agora pensa na nossa querida Igreja. Nós fechamos em setembro de 2019, começamos por intervenção no teto exterior. Depois de concluído o teto exterior, todo o teto exterior, toda a igreja, todos os anexos, tudo o que era teto exterior de toda a igreja, nós então começamos o estudo para fazer a intervenção no teto interior, que é tudo com pinturas. Uma igreja que reabre no dia 12 de maio, pelas 15h30. O pároco, acompanhado dos órgãos da paróquia, vão abrir em conjunto as portas da igreja, com a bênção dada pelo Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, que vai presidir a Eucaristia Solene de reabertura às 16 horas. 24 de abril é o dia da fundadora das Irmãs Contemplativas do Bom Pastor. Maria Eufrásia Pelletier foi uma irmã francesa que faleceu a 24 de abril de 1868. Nos Açores, a congregação conta com 4 religiosas. A coordenadora é Maria de Lourdes Pires, nascida em Santa Bárbara, na Ilha Terceira. Coordenadora da comunidade apostólica das Irmãs do Bom Pastor, na Rua de Lisboa 47, onde coordenamos, temos uma instituição de acolhimento a mulheres vítimas com filhos ou sem filhos. Eu saí de casa dos meus pais aos 17 anos, ou melhor, aos 16, e fui para uma das nossas casas, na Terceira, onde acolhíamos jovens em risco. Lá estive um ano, estudei e vivi com elas para ver se era de facto a minha vocação, se era para aí que Deus me chamava. E fiquei felicíssima com a experiência que fiz. E portanto, dali a um ano, eu fui para o noviciado em Irmesindo, no Porto. Uhum. E desde aí, quando é que professou? Eu professei no ano de 1982, a 15 de agosto. Portanto, já vou nos 43 anos de profissão. A minha vida foi quase toda passada no continente, por vários lugares, Porto, Lisboa, pronto, mas tive mais de 20 anos em Lisboa, 26, por aí. E agora, só no ano que passou,
é que fui enviada para São Miguel. E como é que está a ser a experiência em São Miguel? A experiência está a ser boa, nunca tinha vindo a São Miguel, mas é assim, Deus dá-me o dom de me adaptar com facilidade aonde chego e de me apaixonar pela missão à qual fui chamada. Olinda Aguiar é também açoriana, mas de São Miguel, e agora está de regresso a casa. Também fui para a Congregação de Bom Pastor em 1972, professei em 77 e realmente trabalhei também no continente. Estive uns anos em Roma, em França, andei assim pelas nossas casas, digamos, em Portugal, de norte a sul, e também, portanto, já há muitos anos que fui para a vida religiosa, e agora, há 7 anos, mandaram-me para aqui, para a minha terra, onde estou, e agora vou regressar outra vez ao continente. Estas mudanças encaixas bem? Olha, é assim, a mudança custa sempre, mas eu tenho sempre presente, na altura da mudança, embora num primeiro momento custe muito, que isto foi uma opção minha. Se foi uma opção minha, eu fiz uma opção para toda a vida, na altura, fiz mesmo para toda a vida. O que é que pode não ser, não? Ao longo da vida podemos falhar. Portanto, nestes momentos, eu lembro-me, recordo-me sempre, trago sempre à minha ideia isto foi uma opção minha. A irmã Jacqueline Mendes veio de mais longe, do Brasil, e é também uma das irmãs contemplativas do Bom Pastor. A vocação contemplativa, eu chamo a vocação contemplativa missionária. Eu sempre participei da infância missionária quando adolescente, e entrei na congregação do Bom Pastor Contemplativo e fui alimentando esse espírito do cuidado, da oração, do silêncio, né? Santa Frase, nosso fundador, disse que onde não vai a ação, que lá chega a oração. E eu me apaixonei por essa frase, queria fazer muita coisa como jovem, como missionária, e tomei isso como lema, e depois de um determinado tempo saí do Brasil, fui em missão e até hoje vim parar aqui nos Açores agora. Quando é que a irmã professou, quando é que fez a primeira profissão? Em 1989, estou com 35 anos de votos. Uhum. E foi uma decisão pacífica no seio da família? Sim, foi pacífica, a família muito católica, todo mundo assim, é isso que você quer, sua felicidade, pode ir, vá em busca. E foi. Do Maranhão, no Brasil, para o Convento da Esperança, Jacqueline é uma das guardiãs da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A congregação nos Açores assinala o dia da sua fundadora com uma missa a 24 de abril, às 8 da manhã, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Dias Perfeitos é um filme do cineasta Wim Wenders, desta vez rodado no Japão. A história centra-se em Hirayama, um pacato empregado de limpeza nas casas de banho de Tóquio. É-nos dado assistir ao seu dia-a-dia, à sua dedicação e profissionalismo, à sua graciosidade no trato com todos. Hirayama lê poesia, tira fotografias, ouve música ocidental, vive tranquilo os seus rituais quotidianos. Daqui se tira a lição de uma vida despretensiosa, mas realizada. Apesar de viver sozinho, ele está em perfeito equilíbrio consigo, com os outros, com a sociedade. É um misto de filme zen e road movie, uma vez que se sucedem encontros com diferentes personagens, sendo que o melhor encontro é guardado para o final. Esse caráter episódico reforça mesmo assim a força do seu protagonista. O ritmo é lento e agradará aos cinéfilos pacientes que ainda existem mais do que se possa pensar. Dias Perfeitos é um filme de maturidade, aberto a diferentes interpretações, pleno de humanismo e empatia, despido de ideologias militantes. Lembra uma história simples de David Lynch. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos.
E neste espaço de entrevista vamos conversar com Monsenhor Weber Machado, sacerdote, professor do Seminário Episcopal de Angra, foi vigiado pela PIDE durante vários anos e a Revolução de 74 apanhou-o a dar uma aula de matemática na povoação. Vamos escutar esta conversa com Carmo Rodeia. Em maio de 1969 fui convocado para uma conversa com o Gentil. Da PIDE. Da PIDE, o presidente da PIDE. E no final, isto é para explicar porque é que no final da conversa, foi escrita, ele disse-me assim: gostaria de saber o seu horário para que quando vier aqui não dar faltas, não faltar às aulas. O senhor era professor? Era professor de seminário. E ele disse assim: senhor diretor, o senhor está com tanto chamar muitas vezes aqui? E ele disse-me assim: isto depende muito mais de si do que de nós. Isto é uma coisa que tive que tomar mais juízo, não é? Mas o que é que o senhor fazia para ser chamado assim à PIDE com essa regularidade? O que é que eu fazia? Muita coisa. Para já, eu fazia parte de um grupo chamado Comissão CCC, Comissão Cívica de Candidatura. Fazia parte desse grupo. Era um grupo de 9 pessoas que estava tentando concorrer às eleições de 1969. Ora, e fomos falar com o governador civil, apresentar, e esse grupo escreveu uma declaração de Ponta Delgada, um documento muito interessante. Começámos em 68. No fim de 68 chegou o Mero Antunes aqui à região e integrou-se logo neste movimento e até passou a ser o mais importante, porque era um tipo excepcional. E ele é que é o relator principal da Comissão da Declaração de Ponta Delgada da Comissão Cívica de Candidatura. E, portanto, isso já era uma coisa. Depois, eu tinha tentado ajudar as empregadas domésticas a terem um sindicato, a ter um dia de folga, a ganharem mais, terem umas condições diferentes lá na casa. Sobretudo a questão do dia de folga foi um problema muito grave lá para as patroas. Chegaram a ir ao seminário, falar comigo, perguntaram-me o que é que elas iam fazer no dia de folga. Eu disse: não se preocupe com isso, preocupe-se como é que vai resolver o problema da falta da sua empregada no dia de folga. Tá. Pois, isso é que é importante. Depois eu fazia umas conferências aos domingos nas Irmãs de Maria Imaculada, como São Francisco, que tinha uma superiora muito interessante, que era espanhola, e às tantas ela disse-me que eu tinha que acabar com aquele tipo de conferências. Eu procurava defender os direitos sociais, a dignidade das pessoas humanas, a dignidade de todas as profissões. O senhor muito entusiasmado já com o que soprava de Roma dos ventos do concílio, porque o senhor já era sacerdote na altura. Sim, com isso tudo. E também por interesse pessoal no sentido de depois meti-me com os estivadores. E fomos falar com os estivadores, a coisa foi mais séria, porque eles tinham um sindicato. E eu procurei ajudá-los.
E marcámos um dia, não era bem greve, mas era, não trabalhariam ao sábado nem ao domingo. Não, mas não trabalhariam nas horas extraordinárias nem ao domingo. E fomos pôr isso ao doutor Rui Betancourt, que era o delegado de trabalho aqui em Ponta Delgada. Ele ficou assustado. A gente já tinha marcado que ia começar. Tive reuniões a bordo de navios. O senhor era um agitador? Não, depois fiz... Sobretudo, a última coisa que fiz foi difícil. Foi uma conferência do Salão de São José a Pinhate. Eu já estava mais ou menos conhecido a Pinhate. E tinha lá um agente da PID. E nessa conferência defendi o direito à greve, direito a salário igual para trabalho igual, enfim, estas coisas. Normais, hoje em dia, mas que para a época era uma novidade. Era uma novidade e era uma afronta. Era afrontar o poder, que era sido proibido. O senhor foi chamado pelo poder político e a autoridade eclesiástica. Como é que reagia? Ora bem, portanto, eu estava a preparar uma aula para ir dar às enfermeiras. Às enfermeiras, às estudantes de enfermaria, de enfermagem. E o Sr. Natal disse-me que havia um senhor que queria falar comigo. E eu disse, era apresentado como sendo um inspetor da PID. Comentei, assinei um papel em que dizia, que li, e que dizia que me comprometia a apresentar-me na PID na sexta-feira, isto era uma quarta-feira, na sexta-feira seguinte, sem que eles me viessem buscar a casa. E esse é o papel a dizer que iria lá. Eles meteram-me outro, que eu também assinei esse outro. Pareciam-me absolutamente iguais. Depois eu fui dar a aula de enfermagem, na escola de enfermagem, e não consegui, quer dizer, a coisa começou... Apesar? A conversa que tive lá com o inspetor, tive calma. Mas depois a coisa começa... os miolos a aquecer. E interrompi, acabei a aula e fui falar com meus amigos. Fui para a casa do Júlio Quintino, doutor Júlio Quintino, e dentro de pouco tempo, a maior parte daquele grupo dos 9 estava lá. O senhor era o único sacerdote do grupo? Era o único sacerdote. E o grupo não era um grupo que tinha vários dos cursos de cristandade. Católicos comprometidos? Católicos comprometidos. E tinha outros também, que não eram católicos comprometidos, mas também comprometidos com os problemas sociais. A partir do momento em que o senhor foi chamado à PIDE e em que o senhor Gentil Coelho lhe disse que a conversa de que dependia mais do senhor o não ser chamado, ou ser mais vezes, isso condicionou a partir daí? Muito. E ao grupo também? E ao grupo de alguma maneira. Não condicionou totalmente, porque estávamos ainda a preparar as eleições. E os deputados que iam sair daquele grupo era o Dr. Júlio Quintino, o Major Belo Antunes e eu. Pedimos autorização aos nossos superiores hierárquicos e o Belo Antunes foi proibido pelo Exército, o Júlio Quintino, que era funcionário do Ministério das Comunicações, foi proibido e a Conferência Episcopal se proibiu. Mas o senhor deixou de exercer o sacerdócio, o ministério? Não, nada disso. Só de andar a fazer
os comícios, ou considerados comícios? Não, sempre dentro da igreja. E o que a gente queria era defender a doutrina social da igreja. Ora bem, eu tinha feito uma conferência no Salão de São José, em que defendia a greve, e isso foi talvez a coisa mais... Foi no dia 30 de abril de 69. Foi talvez a coisa mais grave que me levou... O Guarda Civil disse que tinha recebido tantas queixas e acerca da minha pessoa que não teve outro remédio senão pedir ao presidente, ao diretor da PID para me chamar para saber. As queixas que tinha recebido acerca de mim eram tais e tantas que não teve outro remédio senão pedir ao diretor da PID para me interrogar. E o Geraldo Bergaria disse: senhor curador, e é assim que se entrega um homem de bem àqueles esbirros? Isto é textual. Bom, lá estiveram, perguntou-me o que era que ia fez. Depois disso, eu quis que o Sr. Bispo falasse com o Civil, porque eu queria ter uma conversa com o Civil. Mas entre 69 e 75, como é que depois o senhor liderou e lidou com estas questões todas? Não, com essas questões... Estas três pessoas que falei há pouco, o Júlio Quintino, o Engenheiro Albergaria e o Melo Antunes. O Júlio Quintino, o Melo Antunes e eu eram os que o grupo entendia que tínhamos mais influência, mais condições para ser deputados. Ok. E uma vez que estes foram proibidos, o outro grupo não quis avançar para se candidatarem a deputados. E, nessa altura, isso começou tudo a esborar, a sua força. Mas o senhor continuou com a intervenção social? Continuei, mas... Mais resfriado? Mais resfriado, sem dúvida nenhuma. Isso condicionou-o bastante? Bastante. Como é que os seus colegas de seminário o tratavam e viam tudo isso? No seminário, uma boa parte deles assinou a Declaração de Ponta Delgada. 15 padres do seminário e de fora do seminário assinaram a Declaração de Ponta Delgada. Isso foi muito importante. No entanto, devo dizer o seguinte: eu tinha alguns serviços para prestar em algumas paróquias. E os padres que me tinham convidado para prestar estes serviços... Retiraram o convite. Disseram, talvez, retirar o convite. Porque se eu fosse falar a uma freguesia... Iam ter problemas. Ou podiam ter problemas? Eles podiam ter problemas porque se convidavam, sabiam quem era, pois. E, portanto, estavam coniventes com as minhas atitudes. Portanto, o senhor reduziu a atividade, continuou a lecionar no seminário, mas não tinha paróquia? Não, nenhum dos padres que estavam no seminário tinha paróquia. O colégio São de Cristo. Sim. Depois, ao 25 de Abril, não é? Eu estava a dar aulas na povoação. Estava a dar uma aula de matemática na povoação. E quando me disseram, o Monsenhor Mauricio chamou-me para dizer, olha, houve uma revolução e tal. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Fiquei aliviado. Fiquei verdadeiramente aliviado. Quer dizer, agora já podia dizer aquilo que... Uhum. Como é que o senhor hoje vê e recorda o posicionamento da Igreja em geral sobre esta revolução?
Ora bem, a Igreja vivia, antes do 25 de Abril, acomodada ao regime. Quer dizer, embora houvesse grupos, e o caso do Bispo de Porto, não é? O movimento da Capela do Rato, vários padres que não concordavam. Sacerdotes que se tinham recusado a ir para o ultramar como capelães. Sim, pesante. E que depois, vamos dizer, o Arsénio, depois falava mal. Quer dizer, havia... Houve daqui algum sacerdote que se tenha recusado a ir para o ultramar? Um sacerdote que esteve no ultramar e que foi depois dispensado dos seus serviços no ultramar, antes de acabar a comissão. Padre Arsénio põe Santa Maria. Portanto... Já havia movimentações? Já havia. Havia um descontentamento muito grande. E então, a minha intervenção era sempre a favor dos mais desprotegidos. Falei há pouco nas empregadas domésticas, nos estivadores, falar com os empresários, e houve coisas que resultaram. O senhor sentiu-se de alguma forma injustiçado por pensar assim: eu, no fundo, só estou a anunciar o Evangelho e estão a perseguir-me por isso? Eu sentia-me com muita força íntima. E aquilo que eu fazia era sempre a favor dos mais pobres. Eu desenvolvia muitas atividades, assim. Dava boleias. E tinha dado uma boleia a um trabalhador de Ponta de Água de Pau, que vinha para a cidade. A pé, de Água de Pau, para trabalhar em Ponta Delgada, a pé. E dei-lhe uma boleia. E, naturalmente, aproveitava-se as ocasiões para perguntar quanto é que as ganhava, porque é que não se reuniam para falar com os patrões a pedir mais dinheiro, enfim. Se o patrão não tinha um lugar mais perto da residência dele, quer dizer... Ora bem, deixo-o ali na planchinha, eu queria trabalhar ali perto, no princípio da Feijão de Baixo. Pois, a primeira conversa que o Gentil tem comigo é a respeito da boleia. Da boleia. E o tipo de conversa que eu tinha tido com o homem, ele sabia. Portanto, era um informador. Quer dizer, algum informador vi aquele homem sair do meu carro e fui falar com ele. É que penso que nunca mais deve ter ido falar com ele. E com essa conversa, ele disse-lhe tudo. E depois passou para a delegação. Pois. Quer dizer, ele disse, ele sabe tudo da minha vida. Em fins de outubro, numa noite, de certo modo, tempestuosa, mas o Padre Agostinho, disse o Padre Agostinho, é que à meia-noite vai haver uma mudança de turnos dos trabalhadores da fábrica de açúcar. E alguns vão ter, talvez, dificuldade em chegar às suas casas. De maneira que fomos os dois para a fábrica de açúcar. E quando eles saíram, havia dois, um da Feijão de Cima e outro de São Roque, que não tinham transporte e que, debaixo daquela chuvada toda, iriam para as suas casas. Metemos-nos no carro e fomos levar uma Feijão de Cima e outra a São Roque. Depois ele sabia também dessa coisa. Portanto, era um controle absoluto. Estava a ser controlado já há algum tempo. Chegou a temer ser preso e ser torturado? Depois daquela primeira vez, não fui preso. Mas, a partir dali, quando ele disse que me chamaria mais de altar, ficaria preso. Para a conversa. E são coisas muito graves, não sei o quê.
temido. Então não temido ser preso. O senhor tinha filiação partidária na altura? Nada. Não havia partidos. A minha cartilha era a doutrina social da Igreja. Eram os documentos que defendiam os pobres, que defendiam a justiça social, porque nesta terra, e continua, as injustiças sociais são muito grandes. A quantidade de pobres que há nesta região, proporcionalmente, a quantidade de crimes, a quantidade de crianças que não completam os estudos. Não o absentismo escolar, o insucesso escolar. Porque o absentismo escolar está agora, mais ou menos, controlado pelo abono de família. E por causa do rendimento social de inserção, ou desses complementos sociais? O abono de família, porque deixam de ter abono de família, e, enfim, há uma quantidade de... Há controles de mecanismo social. Sim. Portanto, eles vão às aulas, mas o aproveitamento O que é que falhou? Falhou haver ações a montante que levassem as crianças para a escola. Eu tinha proposto que após o tempo de aulas houvesse para aquelas crianças que tinham mais dificuldades em casa, porque numa casa onde não há mesinha para escrever, que não há nada, as crianças dificilmente arranjam motivos para não fazer nada. E eu tinha dito, tinha proposto, vi isso nos jornais, que depois das aulas, da hora das aulas, houvesse para aqueles que mais necessitassem, não era para todos, como agora creches gratuitas para todos e tal. Há coisas que a gente não entende. Mas para quem tem condições financeiras para pagar sem grandes custos, para que é que vão ter a creche gratuita? Porque esse dinheiro que as pessoas têm lá, crianças, e que podem pagar, isso serviria para dar mais alguma coisa que não... Para além da creche. Para além da creche. Uhum. E era isso. Haver coisas a montante que facilitassem para passar do analfabeto para o alfabeto. Tem que se pagar uma rede. Essa rede tem uma determinada malha. Houve tempo praticamente em que essa malha era de tal maneira larga que todos passavam. Mas agora, sobretudo quando começaram os exames a ser nacionais, isso já não está acontecendo, tem que saber. Ou seja, o 25 de Abril trouxe liberdade, mas não trouxe desenvolvimento. Ou pelo menos um desenvolvimento que abrangesse todos. Bom, o 25 de Abril trouxe crescimento, mas não desenvolvimento. O desenvolvimento consiste em passar todos de condições difíceis para condições em que se sentissem a andar na cidade como verdadeiros cidadãos. A pobreza absoluta, que é que ela consiste em não ter o mínimo de meios para a sobrevivência, para não passar fome, essa está mais ou menos controlada. Mas é chamada pobreza relativa, porque há 70 anos andar a pé dá o retorno para a população, isso era uma coisa normalíssima. Isso não discriminava ninguém. Isso era geral. Há 70 anos, não ter a 4ª classe, não ter a 3ª classe, isso, bom, não era discriminatório. Hoje é.
E, portanto, naquela altura, os rapazes que andavam descalços não eram discriminados, não eram pobres. Por esse fato, não eram pobres. Aqueles que passavam fora eram pobres. Agora, aqueles que andavam descalços, que vinham a pé para a povoação para... Quando fiz exame da 4ª classe, acabaram os exames e a professora e os alunos viemos a pé da povoação para a Água Torta e a professora connosco. Não havia transportes, não havia... E isso não era sinal de pobreza. Agora, hoje, estas situações são sinais de pobreza, por isso que chamamos a pobreza relativa. Quem não tiver hoje possibilidade de ter uns sapatos, de ir em transportes, para se trocar em transportes públicos, são pobres. É pobreza relativa. E essa pobreza vai evoluindo ao longo dos tempos. Como é que o senhor vê o papel da Igreja durante e após o 25 de Abril, sobretudo aqui nos Açores? Aqui nos Açores, os padres, se tinham a doutrina social da Igreja, que eu tenho aí, estava nas prateleiras. Não sei se alguns liam. Se alguns as liam. Penso até que havia muitos que não liam isso. E, portanto... E quem lia tinha problemas? Quem lia tinha problemas, não é? Isso antes... Depois vim de abrir isto, continua tudo assim. Enfim, muitas coisas que aconteceram pelas quais eu não apoio nada. Esta coisa de transgéneros, isto são coisas incríveis e que estão a soar agora. Portanto, há coisas 25 de Abril que eu acho que foram ótimas. Há outras que desencadearam depois do 25 de Abril, que já há menos anos, há 30 anos, que vem chocar muito com a doutrina da Igreja. A seguir ao 25 de Abril, Monsenhor, também a situação nos Açores foi difícil. Tivemos o verão quente de 75 e a partir daqui criou-se um novo receio, agora ao contrário, de que a liberdade fosse radicalizada e houvesse um perigo de uma determinada esquerda. Como é que o senhor vê esses acontecimentos? Essa esquerda encontrou um terreno fácil em que era fácil cultivar as ideias deles. E a gente devia-se ter antecipado a resolver determinados problemas, interessados para os problemas, para que eles não tivessem tanto campo livre para entrarem com as suas ideias, porque esta coisa dos mais pobres, a Mariana Mortágua, os mais pobres, os que falam... São problemas que a Igreja deviam ser prioritários. Esta deriva que se deu a seguir ao 25 de Abril, depois aqui nos Açores, a reação epidérmica que gerou em algumas pessoas, com gente que foi perseguida, gente que foi maltratada... Mas o que a liberdade que nos foi dada, devia ter servido para a gente lutar acerbemente contra situações de pobreza, de exclusão social, desigualdades sociais. Devíamos ter aproveitado isso para lutar contra isto. As desigualdades sociais, sobretudo aqui em São Miguel, são coisas tremendas. Sabe que em 2014 eu fui fazer à terceira uma conferência a pedido do PSD
sobre as questões relativas à autonomia nos Açores. E disse lá coisas que fico a saber hoje como é que tive. Porque estava o Pato Amaral, estava o staff todo. Estava. Como é que tive coragem de dizer aquilo? O senhor, a página tantas, foi apelidado de esquerdista. Sim, comunista. Comunista. Mas nunca se sentiu como tal? Não, isso não me incomodava, nada. E até disse, o meu comunismo consiste em ler a doutrina social da Igreja, que tenho lido, e tentar que se passe à prática. Isso é como o meu comunismo. Se isso é comunismo, eu sou comunista. E tenho isso escrito aí. Só para finalizarmos, e depois sem prejuízo de continuarmos a conversar, mas sem gravação, pergunto-lhe, se hoje pudesse voltar àquele tempo, o que é que teria feito de diferente no sentido de facilitar um lugar diferente para a Igreja do ponto de vista da sua relevância social? A Igreja sentia-se como que amordaçada e não era fácil, porque tirando casos pontuais, de uma maneira geral, havia uma acomodação. E num estado de acomodação não é fácil. Acomodação geral e de medo não era fácil. Porque aquilo que me acontecia a mim, se tivesse acontecido a 10 padres, pelo fato de ter empregado, isso dava muito telão, outra força à posição da Igreja. Agora, se é um que fala a chamada a pito e ninguém o defende, como é? Eu disse ao seu bispo naquela conversa, se os mandam-nos pregar a doutrina social da Igreja, isso foi o que eu fiz. E não nos defendem, como é? Uma conversa deliciosa com um testemunho forte de quem sempre lutou contra as desigualdades sociais. E o Igreja Açores regressa no próximo domingo. Até lá, tenha uma semana recheada de liberdade. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.